Eu já estou aqui com o Gabriel Monteiro. Gabriel, nosso analista de economia, âncora do CNN Money. Portanto, vamos falar de economia, né, Gabriel? Exatamente. Bom dia para você. Um ótimo dia a você, Carol, e todo mundo que está nos assistindo neste momento. Mais cedo, Gabriel, a gente trouxe aqui no Novo Dia alguns destaques de uma entrevista do ministro da Fazenda à Globo News. Nessa entrevista, ele trouxe algumas estimativas econômicas aqui para o nosso país. Fernando Haddad, por exemplo, disse que o governo vai cumprir a meta fiscal e a economia brasileira vai crescer 3,6%. Expectativas mais otimistas do que as expectativas do mercado, Gabriel? Do que as expectativas do mercado, do que as expectativas do Banco Central, do que as expectativas da própria equipe econômica algumas semanas atrás. Então, nós tivemos aí uma surpresa trazida por Fernando Haddad, essa projeção de que nós teríamos um déficit de apenas 0,1% do PIB. Isso está bem abaixo do que tínhamos anteriormente, de cerca de 0,25%, pelos cálculos da própria equipe econômica, e este crescimento de 3,6%. Neste atual caminhar aqui da economia brasileira, eu acho muito difícil a gente duvidar de qualquer crescimento. Nós tivemos surpresas positivas praticamente em todos os trimestres aqui para o crescimento da economia do Brasil. Ainda deveremos esperar o último dado do PIB, que sai neste comecinho de ano. Ainda não temos o dado consolidado do ano passado, mas essas são as duas principais informações novas que Fernando Haddad traz nessa entrevista. As projeções da Fazenda, 0,1% do déficit, sobre o PIB, e este crescimento de 3,6%. Haddad chegou a criticar as projeções do mercado, que no começo do ano apontavam para um déficit de cerca de 0,6%, 0,7%, até 0,8% em algumas projeções. Então, essa crítica ao mercado, ela voltou a acontecer na entrevista de ontem. Os cálculos, em geral, para a economia brasileira, eles foram surpreendentes em todos os aspectos para este ano. O PIB cresceu mais, cresceu estes 3,4% ou 3,6%, a gente vai ter que descobrir na próxima divulgação, mas surpreendeu todo mundo, até a equipe econômica que projetava 2,5% de crescimento. Sim, a equipe econômica errou menos do que o mercado, mas todo mundo errou neste 2024. Nós tivemos muitas surpresas e parte deste resultado um pouco mais positivo para o déficit fiscal está atrelado a este crescimento brasileiro. A gente teve mais consumo, consumindo mais, comprando mais, a população paga mais impostos. A gente teve, como eu trouxe ontem, mais importações. Também essas importações, com o dólar mais alto e em maior número, trazem mais impostos, o que aumenta a arrecadação do governo. Mas tem um ponto que é fundamental de nós entendermos desta fala de Fernando Haddad, que é o objetivo do governo de perseguir a meta do arcabouço fiscal, que é este cerca de 0,25% de déficit permitido pelo arcabouço. Neste cálculo do Haddad, nós não temos, por exemplo, a inclusão dos gastos com a tragédia no Rio Grande do Sul, não temos a inclusão dos gastos com combate a queimadas, não temos a inclusão dos gastos também com algumas decisões judiciais que elevam este déficit para cerca de 0,4%, 0,5% do PIB. Então, não é porque a gente vai cumprir a meta fiscal que a dívida não vai crescer neste ano. Em 2024, a gente vai ter um crescimento da dívida pública, porque o resultado ainda está negativo, porque a gente ainda está pagando muitos juros. O governo está muito focado em cumprir com o arcabouço, em cumprir com a regra fiscal e ficar naquele limite permitido de 0,25% de déficit. O que também é uma importante sinalização para o mercado. Exato, exatamente. É uma importantíssima sinalização do mercado. Já havia acontecido, por exemplo, na votação da LDO, quando havia um destaque que obrigava o governo a perseguir o centro da meta, que é déficit zero para este ano de 2025, e aí nós tivemos uma articulação para tirar este destaque e permitir que o governo foque no 0,25% de déficit. Ou seja, sim, é uma sinalização muito positiva. Haddad está comprometido com as contas públicas, trouxe um pacote fiscal no ano passado, está trabalhando talvez em novas medidas. Ele não quis ser muito claro durante essa entrevista se teremos um novo pacote de corte de gastos, sempre desviava a conversa, falava em continuar trabalhando, em continuar monitorando as contas, mas a mensagem clara que ficou e que é passada para o mercado da entrevista de ontem é que o governo vai perseguir o arcabouço, vai perseguir o que está na regra fiscal. E aí, claro, o que estiver aquém desta regra fiscal vai passar, vai continuar do jeito que está, o que é uma sinalização negativa porque não resolve o problema. Apenas cumprir com o arcabouço fiscal não resolve o problema fiscal brasileiro, porque as dívidas continuam subindo, o juro que nós pagamos continua alto e o déficit, por exemplo, com esse pagamento de juros, já chega a 8% do PIB. E, Gabriel, quando a gente olha para 2025 e esse compromisso do governo em perseguir a meta fiscal,
a meta desse ano ela foi revisada. Exato. E essa revisão da meta também provocou muito alvoroço no mercado. Exato. A gente tinha uma previsão de superávit para este ano de 2025. Este superávit foi mudado no meio do caminho. Sempre que a gente tem uma regra e ela é mudada no meio do jogo, não pega bem. Por exemplo, regra de inflação. Nós temos uma meta de inflação de 3%. Há muita discussão. Grandes economistas falam, olha, 3% pode não ser suficiente para o Brasil. A gente pode se permitir até uma inflação um pouco mais alta. Mas mudar a regra no meio do jogo, enquanto a gente está com uma inflação bastante incômoda, isso não pega bem. É o que acontece com a regra, por exemplo, de déficit. A gente mudou a regra no meio do caminho. A gente trouxe um guidance, metas até 2027 de cumprimento e que elas já não foram cumpridas neste primeiro ano, quando tivemos dificuldades com as contas públicas. Então, nós temos este como um ponto principal da conversa, Carol. Gabriel, para a gente encerrar, a gente está falando aqui das expectativas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para 2024. Quando é que conheceremos os números oficiais? Nós teremos, se eu não me engano, no começo de fevereiro, dados oficiais fechando o ano passado. E aí, por exemplo, nós teremos agora dado de inflação. Então, a inflação fechada para o ano passado a gente vai conhecer na sexta-feira. O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, a gente vai conhecer nesta sexta. Aquele olhar para dezembro, olhando fechando o ano completo. E aí a gente vai ter que receber mais alguns dados de atividade, dados, por exemplo, deste consolidado da dívida. A gente ainda vai ter algumas semanas estendendo aí essa conversa. Só mais um ponto que eu acho interessante de a gente colocar por aqui, que durante a conversa na Globo News, durante essa entrevista, ele também mencionou um erro grave de comunicação do governo em relação ao mercado. Disse que no anúncio do pacote de corte de gastos houve este erro grave e que ele também é repetido em outras pautas econômicas. Então, a gente tem um ministro comprometido, talvez, em mudar um pouquinho a comunicação para este 2025.